Segunda, sincera, segundou, mais uma vez, meus amigos, que vamos embora, começar a nossa semana bem direitinho, falando muita água sobre guitarra, hoje sem nenhum tipo de enrolação, indo diretamente para a primeira pergunta. A praticidade dos equipos estão matando a música, Danilo LS. Rapaz, a praticidade não, tá? Não vejo praticidade em nenhum caso como algo negativo. Quanto mais prático é alguma coisa, menos barreiras você tem entre executar aquela coisa. Então não vejo como algo ruim, tá? Às vezes você precisa de muitos processos para, por exemplo, ligar a sua guitarra, começar a tocar, gravar, registrar alguma coisa. Um pedaço do sentimento que você tinha sentido para tocar aquela coisa se perde no meio do caminho, tá? Então realmente a praticidade para mim não é nada ruim. Por isso também eu sempre prefiro manter um sistema ligado para qualquer coisa que eu pensar, qualquer coisa que eu precisar. Eu chego, toco, eu chego, gravo já com o melhor som possível. Mas se a gente for falar sobre equipamento digital e a régua comprimida que o som digital trouxe para a música, limitando muito a quantidade de timbres que a gente consegue obter. Matando é muito forte, porque a gente tem e continua a ter muita música boa sendo produzida, só que com certeza, dando uma ajeitada aqui no microfone, com certeza limitando muito, tá, a quantidade de possibilidades que existem pra gente se expressar musicalmente, porque exatamente o digital, né, a tecnologia, ela achata essas possibilidades. Isso não falando de vozes da minha cabeça, com a fonte de vozes da minha cabeça, mas falando de uma forma muito precisa e matemática mesmo, tá? A quantidade de possibilidades de dinâmica e de som que existe no equipamento analógico é numa ordem de vezes, tipo, centenas de milhares de vezes maior do que no mundo digital. Por isso essa sensação de que os discos eles têm soado tão parecidos ultimamente. Todos eles são empacotados e vêm no formato da indústria atual, que é toda digital, e aí sim a gente perde bastante coisa, bastante possibilidade musicalmente falando, tá? Porque por mais que essa comparação e essa limitação de possibilidades traga também um novo timbre, tá? Uma nova forma de você fazer música, no que todo mundo trabalha nesse mesmo formato, você limita sim, tá? Você termina cortando a quantidade muito grande de possibilidades musicais, interpretação de sentimentos quando você trabalha no digital, tá? Digam aí embaixo o que vocês acham sobre esse assunto e aproveitem para ir lá no meu Instagram responder uma enquete, porque essa sua pergunta me inspirou a uma nova forma de abordar esse tema. Mas antes eu quero fazer uma pesquisa com vocês sobre a percepção de vocês sobre som no geral, tá? Então vão lá no meu Instagram, @lucasrbm, cliquem nos stories e respondam a enquete. E já de antemão, brigadão a quem vai participar dessa pesquisa pra gente conseguir debater mais sobre esse assunto, beleza? Próxima pergunta. Testei minha GP200LT nos PA, mas não curti. A qualidade dos PAs pode influenciar muito, então Paulista João, com certeza, tá? Do mesmo jeito que os impulse responses que você, quando muda na sua pedaleira, muda completamente o som, com certeza os falantes, os PAs, os ambientes em que esses PAs estão colocados vão influenciar muito, 100%, tá? Na qualidade sonora, no tipo de som, no tipo de timbre que será reproduzido. Assim como o que o técnico de som vai estar fazendo nesse PA, no seu canal de guitarra, na mesa que a sua guitarra está sendo colocada, no equalizador dessa mesa, no som daquele canal, tudo vai influenciar no seu timbre final, tá? E a percepção entre o timbre que está no seu PA e o timbre que você fez em casa, nos monitores ou no fone de ouvido, também é bem diferente. Então, assim, é meio complicado, e a minha dica é sempre testar o máximo possível do seu som, tanto em casa quanto em PAs de estúdio de ensaio, quanto em PAs pelo mundo por aí, e sempre ir refinando o seu timbre, sempre refinando a saída da sua pedaleira para se adequar ao máximo de ambientes possíveis, beleza? Cuidado também para não ouvir um som de um PA muito ruim e tomar decisões drásticas baseado naquele som daquele PA em específico e de repente piorar o seu som para outros locais que você está mais acostumado com o som, tá mais acostumado a tocar, tá? Tem que realmente conseguir escutar o som de vários locais e tentando adequar de uma forma que faça sentido na maior quantidade de locais, beleza? Isso aí. Próxima pergunta. Esse NIG AS1 é massa? Tô em dúvida se pego ele em um Flama Preamp, tá ligado? Mas um é analógico e tem boost de volume, e outro é digital e tem troca de canais. Então, Didi, meu velho, o S1 é um pedal muito massa, tá? Inclusive, acho até que eu tenho ele aqui. Não sei se ele tá aqui ou se eu deixei na casa de manhã, assim. Eu uso a casa da minha mãe como depósito de equipamento. Acontece, velho, acontece.
Eu acho que ele não tá aqui não, eu acho que ele tá por lá mesmo. É um pedal que eu não uso faz tempo. E ele é bacana, tá? Tem um timbre muito bom. Principalmente se você vai usar ele com Impulse Response, se você vai usar ele só como preamp e ter o Impulse Response depois, o som dele é muito bacana. E tem esse ponto extremamente positivo de ter um booster de volume nele. E esse booster de volume ele é tão bom que teve o tempo que eu não usei a parte de pré-amplificador do S1, eu usava só o booster de volume, porque ele é cristalino, velho, é muito bom. E eu usei ele no meu set analógico, na época eu usava só pedais analógicos e amplificador. Usava ele como booster para solo, booster limpo e sempre soou muito bem, muito bonito, muito bacana. Antes de ter o Spark, né, o booster da TC Electronic. A vantagem do Flamma é que realmente você teria muito mais possibilidades de pré-amplificadores diferentes, com um som um pouco mais atualizado, tá? Pedal digital, com mais possibilidades, com mais timbres, com sons mais modernos, diferentes tipos de som limpo, por exemplo, né? Você teria Vox, você teria Fender, você teria outros amplificadores que você não teria no AS1, que podem ser interessantes para você. Eu faria o seguinte, se você tiver como testar o AS1, eu testaria. Se ele suprir as suas necessidades, já foi, tá? Porque pelo fato de ter 2 foots e ocupar pouco espaço no board, ele vai ter uma dupla função para você e o timbre dele é realmente bom. Caso você teste ele e sinta falta de alguma coisa, pô, velho, eu queria aquele médiozinho, aquele instalado específico do Vox. Você não vai ter de forma alguma no S1 esse timbre e consegue ter ele no Flamma, tá? Aí valeria a pena você ter 2 trabalhos, né? Você comprar o Flamma e depois de repente comprar um booster. Eu faria dessa forma, beleza? Próxima pergunta. Voltando no tema treinar se divertindo, pensa em fazer playlist para ir evoluindo, fácil, intermediário, difícil. Vinícius, sim, meu velho, essa ideia é massa. Esse tema aqui a gente conversou, até fiz um corte lá pro Instagram, sobre formas de você continuar estudando guitarra de uma forma divertida, que foi a forma que eu aprendi a tocar, foi a forma que eu estudei guitarra na minha vida, que é muito baseado em tirar músicas, em tirar repertório, saca? Eu não só penso em fazer essa playlist, como queria até falar sobre isso aqui pra vocês dizerem também se isso é uma boa ideia ou não. Penso em transformar essa ideia num curso, tá? O curso teria noções básicas de teoria e imediatamente, iria entrar na parte mais prática de tocar guitarra, falando sobre técnicas específicas, sempre associando essas técnicas com o repertório, com músicas de iniciante e intermediário. Não sei se eu conseguiria entrar muito no avançado, tá? Por falta de técnica mesmo, mas o limite do avançado seria a minha própria técnica, saca? E logicamente teria um repertório que a galera poderia opinar e caso se interessasse naquele tipo de repertório, teria o passo a passo, tanto de estudo de técnica isolada quanto estudo de repertório em específico. Quando eu respondi essa pergunta sobre estudar se divertindo, eu tive a ideia desse curso, até anotei, fiz uma planilha sobre ele, sobre possibilidades, e queria trazer essa ideia aqui. Digam aí se vocês acham que faz sentido, de repente eu posso executar essa ideia agora aí no segundo semestre, beleza? Isso aí. Próxima pergunta. Amp transistor mais pedaleira, som no input sendo return abafado, o que fazer para melhorar? Tem uma Fractal FM3, não consigo timbrar, dicas de drive, amps, delays e reverbs. Então, Jorge Alexandre, meu velho, a primeira coisa que eu vou dizer de cara, tá? É desliga o impulse response, desliga a simulação de gabinete. Em segundo lugar, qual é o falante desse seu amplificador transistor, tá? Não adianta nada você ter uma FM3, uma pedaleira incrível, que tem os melhores sons do mercado, na minha opinião, se você tem um amplificador com um falante que não corresponde, não consegue reproduzir o som que essa pedaleira envia. O falante vai terminar sendo uma das coisas mais importantes do seu som de guitarra, porque é o que vai reproduzir tudo que você está enviando para ele, e se ele não é de qualidade, ele não vai reproduzir isso de forma adequada, tá? Primeiro teste, faça isso, desligue totalmente o bloco de gabinete, ligue diretamente no return do seu amplificador e veja aí se resolveu. Se não resolver, me diga aí embaixo qual é o falante do seu amplificador, que eu posso também te guiar para um falante que seja um pouco mais aberto, e diga também a referência de timbre que você quer chegar, tá? Que eu posso te guiar também aí embaixo nos comentários. Outra pergunta, você já tentou ligar a sua pedaleira em outra coisa que não seja no amplificador de guitarra? A sua pedaleira faz tudo, tá? Ela tem o pré-amplificador, tem o simulador de falante. Isso foi feito para você ligar diretamente numa mesa de som ou em caixas tipo PA ou tipo monitor de estúdio ou com fone de ouvido. O equipamento foi desenvolvido para ligar assim, tá? Então quando você liga no falante de guitarra, você está não aproveitando ao máximo para que aquele equipamento foi desenvolvido. E aí, você já ligou dessas outras formas? Diz tudo aí embaixo, porque realmente é uma das pedaleiras que o som vem mais pronto possível, tá? Todos os presets dela soam muito bem, tá? Tudo dela, qualquer amplificador que você bota sempre soa muito legal. Provavelmente tem alguma coisa realmente muito errada, tá? Na forma que você tá ligando ou em que você tá ligando para o som ficar insatisfatório ou abafado, beleza? Próxima pergunta.
Pretende voltar a lançar músicas autorais, banda solo? Quais os principais motivos para ter se afastado dado um tempo? Então, Marcos V. Lima, pretendo sim, tá? Isso é uma coisa até constante na minha vida. Não só o pensamento, como o processo de composição. Até o processo de execução mesmo, né? Dia desse eu fiz uma oficina de timbres que eu executei 2 músicas instrumentais autorais. Uma que já tá lançada, que foi a Big Boss, e uma outra que já tá pronta, mas ainda não foi lançada. E assim, o motivo de eu ter me afastado disso, no caso, principalmente dado um tempo em relação à postagem disso na mídia social, é porque eu tive um interrompimento muito brusco, tá? Nesse processo eu tava com o disco praticamente pronto no ano de 2020. Cheguei a gravar um clipe no dia 3 de janeiro de 2020. Quem quer saber, vou botar aqui um trechinho dele pra vocês sacarem. Um dos estilos de música que estariam inclusos nesse disco. Saquem aqui. Logicamente não é a versão finalizada, né, do vídeo, ainda falta bastante coisa, mas foi um vídeo filmado dia 3 de janeiro de 2020. O disco era para ter sido lançado em abril de 2020. O que é que a gente teve ali em março de 2020? A pandemia. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer projetos que são muito longos, que demoram, tem várias etapas, principalmente quando eles são interrompidos, né, por alguma coisa, tipo algum motivo de força maior, um problema de saúde, um problema de família, ou uma pandemia, por exemplo, sabe? Essas outras coisas, tipo, por exemplo, Segunda Sincera, que tem um começo, meio e fim, são várias etapas, dá bastante trabalho, mas que você consegue executar, tipo, num dia só. Eu tenho mais habilidade, mais competência, mais organização pra fazer, saca? Mas esses projetos que são mais longos, que tipo, perduram durante o tempo, que você precisa ficar fazendo coisas repetidas por muito tempo, eu tenho um pouco mais de dificuldade. E quando eles são interrompidos, me complica mais ainda. Então é uma coisa que ficou meio de lado, inclusive, tipo, várias das músicas que existem nesse disco são músicas que, tipo, de um estilo que, tipo, eu nem escuto mais tanto. Isso também é outro problema, quando você compõe numa época da sua vida e demora muito a lançar, quando você vai lançar, já são músicas que ficaram velhas pra vocês, saca? Então, assim, são muitos questionamentos, muitas coisas. Eu voltei a editar pra tentar finalizar esse clipe esse ano, com passos de formiguinha. Espero que consiga, né, lançar esse ano ainda, não sei quando, mas espero que eu consiga. Até porque tem mais gente envolvida, né? O batera que tocou, o Arthur Felipe Lira, sempre fica me perguntando, Luquinhas, e o clipe? Lança aí, pô, e tal, porque ele se esforçou bastante, gravou a batera, gravou o clipe, se disponibilizou pra fazer isso, e até agora não saiu. Mas é isso aí foi só um exemplo, tem outras músicas com guitarra de 7 cordas, muito riff, muita doideira, que já tá gravado, já fiz o reamp com vários amplificadores diferentes, tem, enfim, todo um material envolvido, e o processo simplesmente fica parando, principalmente por causa dessa interrupção gigante que foi a pandemia. Eu não consigo, tipo, reencaixar ele na minha vida, porque o fluxo das coisas vai atropelando, né? Vai acontecendo e vai atropelando. E, logicamente, eu não sou a melhor pessoa do mundo, nem de perto, de organizar o meu próprio tempo, saca? Então, fica bem difícil reinserir uma coisa que demanda muito tempo, muita energia, na minha rotina, no meu dia a dia. Quem quiser sacar um pouquinho das minhas músicas, tem lá no meu Spotify, tem vários sons que eu fiz, tem também uma playlist de músicas autorais no meu próprio canal, você pode dar uma sacada lá. Espero realmente um dia conseguir voltar a circular, inclusive, de repente conseguir tocar ao vivo essas músicas, como foi bacana na oficina de timbres que eu mencionei aí, que eu fiz recentemente no conservatório. Foi muito bacana pra mim, foi interessante do ponto de vista artístico, de carreira mesmo, saca? Uma coisa que eu nunca tinha experimentado e que eu fiz e que foi bacana, velho, foi muito massa, foi um dia divertido e que eu pude explorar e demonstrar algo que eu nunca tinha feito. Isso sempre é massa pra mim. Mas é isso aí, né? Processos, cada um tem os seus. E essa aí foi a última pergunta do Segunda Sincera de hoje. Muito obrigado quem ficou até aqui. Não se esqueça de ir lá no Instagram, tá? Responder a enquete. Acho realmente que através dela a gente vai conseguir explorar
uma outra perspectiva desse lance de som digital e etc. Acho que vai ser massa. Responda lá pra participar e é isso aí. Muito obrigado quem ficou até aqui novamente. Se esqueça de se inscrever no canal, comentar qualquer coisa aí embaixo, deixar o like. Se quiser ajudar o canal, gosta dele, vira membro, pô. Clica aí, seja membro, ou então clica aí na campanha do Apoia-se. Você imediatamente já tem lá um grupinho lá do WhatsApp pra gente ficar conversando água sobre guitarra, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!